se a verdadeira raiz do preconceito não for o ódio? E se o etnocentrismo e a xenofobia nascessem de algo completamente diferente? Uma coisa que vive meio escondida dentro da gente. Bom, hoje nós vamos explorar justamente essa ideia, que é bem provocadora e vem da análise de Marcelo Barbosa Duarte. Acredite, o que a gente vai descobrir pode mudar o jeito de enxergar o mundo. Essa citação aqui é basicamente a chave para entender tudo isso. Pensa só, toda a conversa, toda a interação que a gente tem com alguém que vem de um lugar diferente, no fundo, não é só um encontro de duas pessoas. São, na verdade, duas visões de mundo inteiras batendo de frente. E é justamente nesse atrito, que às vezes é super sutil, que o preconceito acha o lugar perfeito para crescer. Beleza, então antes de mais nada, vamos dar nome aos bois, né? Vamos entender direitinho o que são esses problemas que todo mundo conhece. Afinal, o que é exatamente etnocentrismo e xenofobia? Vamos começar com o etnocentrismo. Sabe o que é isso? É basicamente aquela tendência de olhar o mundo usando a nossa própria cultura como se fosse a única régua que existe. Aí o que acontece? A gente acaba julgando outras sociedades, outros costumes, como se fossem inferiores ou, no mínimo, esquisitos. Simplesmente porque eles não se encaixam no que a gente acha que é normal. É daqui que nasce aquela ideia básica do nós contra eles. E aí, sabe, do etnocentrismo para a xenofobia é um pulo. E o que é muito interessante nessa definição aqui é que ela vai muito além de um simples ódio. Ela inclui antipatia, inclui medo, desprezo. São todos sentimentos que nascem justamente quando o outro, o estrangeiro, é julgado como inferior. É como se o etnocentrismo virasse uma aversão, uma repulsa emocional bem forte. Ok, então a gente já definiu os sintomas. Mas, e a doença? Qual é a causa real disso tudo? A resposta mais óbvia, a que vem primeiro na cabeça, é o ódio. Só que a análise que a gente está seguindo nos faz perguntar: será que é só isso mesmo? Pois é, essa é a grande pergunta, né? De onde isso vem de verdade? E se toda a nossa luta contra o preconceito estiver, na verdade, mirando no alvo errado? A resposta, como a gente vai ver agora, é, no mínimo, surpreendente. E aqui está, a grande revelação. A força que move tudo isso não é o ódio. A raiz de verdade é o medo. E não é um medo qualquer que a gente admite por aí. É um medo profundo, muitas vezes inconsciente. É o medo do outro. O medo do que é diferente, do desconhecido. Medo daquilo que simplesmente não sou eu. De acordo com essa análise, o etnocentrismo e a xenofobia não são o sentimento original. Eles são, na verdade, um produto. São a manifestação externa desse medo que fica escondido. Tá, mas como é que esse medo vira preconceito na prática? Existe um mecanismo psicológico que faz essa mágica acontecer. Vamos entender como esse processo funciona. Esse processo é fascinante. Pensa assim. Primeiro, a própria cultura onde a gente vive planta a sementinha de um medo do outro. Depois, esse medo é reprimido, jogado lá para o fundo, para o inconsciente. Só que essa energia toda não some. Ela cria o que na psicanálise se chama de pulsão, que é tipo um impulso muito forte para a gente rejeitar aquilo que está causando medo. E o resultado final? Essa pulsão toda explode na forma de preconceito nas atitudes que a gente vê por aí. Então o ponto-chave é esse. O preconceito é só o sintoma visível de um medo que está escondido, invisível. Tá, mas como a gente pode ter certeza de que o preconceito é uma coisa aprendida e não algo que já nasce com a gente? Bom, para isso, a análise propõe um experimento mental bem interessante. A ideia é simples, mas o resultado é muito profundo. Vamos imaginar uma sociedade inteira sendo criada do zero, só com crianças. A ideia é ver se aqueles preconceitos que a gente conhece hoje iriam aparecer sozinhos, naturalmente. Imagina um cenário, só crianças pequenas, de 4, 5 anos, vindo de todos os lugares do mundo, com etnias, cores e origens diferentes, e a regra principal é sem nenhum adulto por perto. Sem TV, sem escola, sem nenhuma regra que a gente já conhece. Elas teriam que criar a própria sociedade, a própria cultura, do zero absoluto. E aí vem a pergunta de ouro. Nessa sociedade novinha em folha, sem toda a bagagem da nossa história, sem as nossas regras, será que o etnocentrismo iria simplesmente aparecer do nada? A resposta, segundo essa análise, é um não bem grande. E isso é genial porque ilustra a ideia perfeitamente. Claro que iam ter brigas, conflitos, mas não aqueles preconceitos organizados, estruturados que a gente conhece. E por que não? Porque a ideia de que uma raça ou uma cultura é superior à outra
não é algo natural, é uma construção, algo que é ensinado e martelado pela sociedade onde a gente já nasce. Ok, se o preconceito é construído e não algo que nasce com a gente, o que isso significa na prática? Vamos pensar um pouco nas consequências dessa ideia, que são bem profundas. É aqui que a chave vira. A gente para de olhar para o preconceito como se o problema principal fosse o ódio e começa a enxergar ele como um sintoma. O verdadeiro alvo, o problema real, é o medo. Um medo que é ensinado, nutrido pela nossa cultura, muitas vezes sem a gente nem perceber. Então, o que fica de mais importante disso tudo? Primeiro, ninguém nasce intolerante. A gente aprende a ser. Segundo, muitas vezes as nossas próprias sociedades são desenhadas para criar hierarquia, para controlar, e elas nos alimentam com o medo do que é diferente. Sendo assim, a luta contra o preconceito não é uma luta contra pessoas, mas sim contra toda uma engrenagem cultural que ensina a gente a ter medo. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão muito poderosa, né? Se o medo do outro é uma construção social, será que a gente não consegue construir uma sociedade que desaprende esse medo, uma cultura que, em vez de ensinar o medo, ensine o acolhimento? Fica aí a pergunta para a gente pensar.